Existe um tipo de insatisfação que poucas pessoas conseguem explicar. Não é simplesmente tristeza, não é falta de sonhos, não é falta de vontade de vencer. Na verdade, às vezes é exatamente o contrário. É olhar para dentro de si e sentir que existe algo maior. É saber que você tem capacidade. Saber que poderia construir mais. Saber que existe uma versão sua que ainda não apareceu para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, sentir que está distante dela. Talvez você já tenha pensado: eu sei que sou capaz de mais. Eu sei que posso chegar mais longe. Então por que eu ainda me sinto assim? Essa é uma das perguntas mais difíceis que uma pessoa pode fazer para si mesma. Porque quando você acredita que tem potencial, a sensação de estar parado pesa ainda mais. Se uma pessoa não acredita em si mesma, ela pode simplesmente aceitar a situação. Mas quando existe dentro de você a certeza de que pode crescer, o presente começa a parecer pequeno, a rotina começa a parecer limitada e surge uma inquietação, uma sensação de que existe algo esperando para ser construído. Talvez você já tenha vivido momentos assim, momentos em que você olha para a própria história e pensa: eu poderia estar mais longe, eu poderia ter tentado mais, eu poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades. E esses pensamentos podem machucar, porque eles mostram uma diferença entre quem você é hoje e quem você acredita que pode se tornar. Mas existe algo importante que você precisa entender. Ter potencial não significa que o caminho será fácil. Na verdade, muitas vezes o potencial vem acompanhado de uma responsabilidade. Porque quando você percebe que pode fazer mais, você também percebe que precisa escolher fazer mais. E essa escolha nem sempre é simples, porque existe uma distância entre imaginar uma grande vida e construir uma grande vida. Existe uma distância entre sonhar com uma versão melhor de você e acordar todos os dias trabalhando para se aproximar dela. Talvez seja por isso que você sente esse conflito. Uma parte de você enxerga possibilidades, mas outra parte sente medo. Medo de falhar, medo de começar, medo de descobrir que talvez o caminho seja mais difícil do que imaginava. E muitas vezes, esse medo faz uma pessoa permanecer parada. Não porque ela não tem capacidade, mas porque ela ainda não encontrou a coragem necessária para agir. É estranho pensar nisso, mas algumas pessoas não sofrem porque acreditam que não conseguem. Elas sofrem porque, no fundo, acreditam que conseguem. Elas sabem que existe algo dentro delas, sabem que poderiam aprender, poderiam evoluir, poderiam construir uma realidade diferente, mas ainda não deram todos os passos necessários. E essa diferença entre o que você vive e o que você sente que poderia viver pode se transformar em uma grande fonte de frustração. Talvez você já tenha olhado para alguém que está realizando seus sonhos e pensado: eu também poderia fazer isso. E talvez pudesse mesmo. Mas cada pessoa possui uma história diferente. Cada pessoa enfrenta batalhas que ninguém vê. Cada pessoa possui um momento diferente de despertar. O problema é quando você transforma seu potencial em uma cobrança constante. Quando você deixa de enxergar sua caminhada e começa apenas a enxergar aquilo que ainda falta. Porque crescimento não acontece de uma vez. Ninguém acorda em um dia e se torna a pessoa que sempre imaginou ser. A transformação acontece em pequenos momentos, na decisão de aprender algo novo, na coragem de tentar novamente, na disciplina de continuar mesmo sem resultados imediatos, na escolha de não abandonar aquilo que importa. Talvez você esteja esperando sentir motivação para começar, mas muitas vezes a motivação aparece depois da ação. Primeiro você dá um passo, depois começa a acreditar. Depois percebe que é capaz de dar outro passo, e assim, uma nova versão sua começa a ser construída.
Porque o potencial não é algo que você simplesmente possui, é algo que você desenvolve. É como uma habilidade, uma semente, uma possibilidade. Ela existe, mas precisa ser cuidada. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de escolhas. Talvez uma das maiores dores de uma pessoa seja perceber que está vivendo abaixo daquilo que acredita ser capaz de viver. Mas talvez essa dor também tenha um propósito. Talvez ela esteja tentando mostrar que existe algo dentro de você pedindo atenção. Não para que você se culpe, mas para que você desperte. Para que você pare de apenas imaginar quem poderia ser e comece a construir quem deseja se tornar. Então, se hoje você se sente infeliz, mesmo sabendo que tem potencial, não transforme esse sentimento em uma sentença. Não pense que existe algo errado com você. Use essa sensação como uma pergunta. O que eu posso fazer hoje para me aproximar da pessoa que quero ser? Porque talvez a resposta não esteja em esperar uma grande mudança acontecer. Talvez esteja nas pequenas decisões que você toma todos os dias. A vida que você imagina não nasce apenas dos grandes momentos. Ela nasce dos hábitos, das escolhas, da forma como você trata seus próprios sonhos. E talvez a razão de você sentir esse desconforto seja porque existe uma parte de você que sabe que ainda há muito para descobrir, muito para aprender, muito para construir. Talvez você ainda não tenha mostrado todo o seu potencial. Mas isso não significa que ele não exista. Significa apenas que sua história ainda está sendo escrita. E talvez o próximo capítulo comece no momento em que você decide parar de esperar pela sua melhor versão e começa a construí-la